No episódio anterior, Setsu parte para o continente demoníaco a fim de encontrar um conhecido que pode ajudá-lo a devolver a paz entre os humanos e os demônios. E gente, se inscrevam e curtam o canal aí para dar aquele help no nosso crescimento, hein? Quero trazer muitos animes para vocês. Valeu! Em uma pequena loja de artesanato, vemos o dono discutindo com o cliente, dizendo que não vai vender suas joias para alguém que nem ao menos sabe as apreciar. Afinal, ele colocou seu coração e alma em cada um dos itens. Por isso são únicos e jamais veria algo parecido em outro lugar. Com um tom de arrogância, o cliente aponta para um item em específico, uma joia com adornos dourados e uma pedra na cor preta, e insiste perguntando quanto o velho quer pelo item. O velho, já se exaltando, é interrompido pela sua neta que pergunta se o sujeito só está ali para irritá-lo. O avô responde que sim, enquanto o sujeito responde que não. Nesse momento percebemos que o cliente se parece muito com o nosso protagonista, no entanto em sua versão mais velha. O dono da loja continua afirmando que o sujeito só está atrapalhando seus negócios e com alguns trocados não pode comprar os itens que ele tem. Então, com um sorriso bem pretensioso, ele joga uma bolsa cheia de ouro em cima do balcão e pergunta se por acaso é suficiente. O velho, espantado, simplesmente responde: vendido. O cliente vai embora, neta e avô ficam sorrindo. Ela pergunta sobre o orgulho dos artesãos e se não é a coisa mais importante. Seu avô concorda e completa que o orgulho e a atenção aos detalhes são muito importantes para um artesão. Então, com muito carinho, ele passa a mão no cabelo da sua neta Huri e diz que às vezes há exceções, e dá um sorriso mostrando a moeda de ouro. Bem, a gente viu que o orgulho do velho teve um preço, né? O tempo foi passando, Huri está no velório do seu avô. Ele havia passado tudo o que sabia sobre dinheiro e negócios para ela. Como seu avô não conseguiu finalizar o seu último trabalho, ela se sente no dever de fazê-lo. Com tristeza nos olhos, se despede da antiga loja de seu avô e parte em viagem. Está de noite, ouve-se apenas o som dos cavalos e da carruagem de Huri. Em meio a todo aquele silêncio, ela escuta um barulho, como se fosse um animal selvagem. De repente, os cavalos se assustam e param. Huri entra em pânico quando vê uma fera gigante se aproximando. Essa fera colide com a carruagem, fazendo com que ela seja jogada para longe, junto com sua preciosa encomenda, que podemos ver que é aquele broche que seu avô havia vendido 5 anos atrás. Ela o segura próximo ao peito e com um sentimento de alívio, ao se virar, dá de cara com essa fera. Ela entra em desespero e tenta negociar com a fera, oferecendo dinheiro e falando que ela não é uma boa refeição porque só tem ossos. Então a fera a ataca. Huri fecha os olhos e grita, mas nada acontece. Devagar, ela vai abrindo os olhos e vê a criatura caída ao lado de Setsu, que estava ali por perto. Setsu pergunta se ela está bem, mas a preocupação de Huri é pagá-lo. O seu avô havia ensinado que não existe favor. Tudo tem que ser resolvido com dinheiro, mas naquele momento ela não tinha, precisava concluir um serviço antes. Setsu diz que o seu avô era um idiota por pensar assim, e não precisa pagar porque só estava de passagem. Também diz para ela se cuidar porque nada vai adiantar o dinheiro se ela morrer. Antes que ele pudesse partir, ela pede para ele ser sua escolta até a cidade. A princípio ele nega, mas com os olhos cheios de lágrimas e segurando sua preciosa encomenda, ela implora, pois precisa entregar o pedido. Ele então aceita e diz que não precisa pagar. Ela abre um sorriso então enorme, né? A gente já sabe que esse sorriso não é por ter conseguido a escolta, mas sim por não precisar pagar nada, né? Ao chegarem em Mersenne, uma cidade portuária, Setsu fica admirado e comenta como a cidade havia crescido desde a sua última vez ali. Huri diz que o comércio também melhorou muito desde o término da guerra 5 anos atrás. E agora, começamos uma saga da Huri, em tentar encontrar um navio para levá-la para o continente demoníaco. Conversa com um capitão, que diz que é loucura devido à guerra que se aproxima. Outro também nega, e mais um, e mais um, e mais um. Enfim, ela não consegue. Huri, nesse momento, se depara com 3 cavaleiros de Destinia, que querem ver sua licença de comércio. Nesse momento, vemos claramente que estão apenas a incomodando querendo extorquir. Quando percebem que o pacote que ela carrega tem valor, querem o confiscar. Mas antes que pudessem fazer alguma coisa, chega o nosso prota e fala que eles não têm autorização para fazer esse tipo de abordagem. Os guardas então querem confrontá-lo, mas percebem a movimentação dos cidadãos por perto e resolvem se afastar. Huri, eufórica, pula em cima de Setsu, o agradecendo e perguntando quanto ela deve a ele. Mais uns belos ensinamentos de seu avô, né? Já na praça, Huri divide sua refeição com Setsu, falando que pode comer o quanto quiser porque é por sua conta. E questiona como ele sabia que os guardas não tinham autorização para revistar os pertences pessoais. Setsu comenta que um velho amigo sabia muito sobre essas coisas e era um verdadeiro amante das regras. E ele fica lembrando de Glenn. A determinação de Huri em ir para o continente demoníaco chega a ser um espanto para Setsu, que resolve ajudá-la, já que também está indo para lá e o melhor, não vai cobrar nada, mas tem uma condição, que ela descanse essa noite em uma pousada. Ela fica muito feliz e aceita, mas pede para eles dividirem a conta para sair mais barato. Mas é mão de vaca.
Já no quarto da pousada, Setsu brinca falando pra Huri tomar banho e aproveitar porque é grátis. Ela pede pra Setsu cuidar da sua encomenda e ela resolve mostrar a ele. Ele fica espantado em ver que era o broche que ele havia comprado vários anos atrás. Então Huri conta um pouco sobre o seu avô e como ele havia a ensinado que o maior orgulho é poder proteger o que é importante. Huri então vai pro banho. Setsu encosta a mão no broche e ele brilha. Ele sabia que conhecia aquele item, era o broche que usava para lançar feitiço de proteção, e se pergunta como ele havia quebrado. Tempo depois, os dois estão dormindo espalhados na cama. Setsu acorda com um barulho e percebe que são os 3 guardas de antes que vieram atrás deles. Então eles invadem um quarto, Huri acorda desesperada, Setsu então a pega pelo colo e pula pela janela da pousada. Os dois escapam facilmente. Os guardas vão tentando persegui-los, mas os guardas são muito desajeitados, eles caem, tropeçam. Então Setsu e Huri chegam a um local sem saída, onde são acuados pelos guardas. Huri fica desesperada quando o nosso prota começa a debochar dos 3, que partem pra cima deles. Setsu sorrindo pega Huri no colo mais uma vez e pula no mar. Então aparece Levia, uma enorme serpente do mar que pega os dois em segurança. Setsu pede desculpas pra Levia pela sua ausência, diz que vai explicar tudo o que aconteceu, mas antes pede pra levá-los ao continente demoníaco. E após um poderoso rosnar da Levia, eles partem. Os 3 guardas não acreditam no que viram e mal sabem como reportar isso aos superiores. É melhor pensar que foi um sonho, e sonhos não precisam ser relatados. Tempo depois, Huri ainda assustada pergunta para Setsu se Levia seria Leviatã, o deus dos oceanos. Huri em pensamento diz que tipo de pessoa que ela contratou para ser o seu guarda. E ao longe eles avistam o continente demoníaco. E pessoal, esse foi o 2º episódio desse divertidíssimo anime, e como já sabem, o nome dele está na descrição do vídeo. Logo trago o 3º episódio, espero que tenham se divertido como eu. Se inscrevam para ajudar no nosso crescimento, curtam o vídeo e ativem as notificações, e é sempre um prazer ter vocês comigo.